Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre ética cristã e planejamento familiar. É uma lição muito importante, onde nós vamos fazer a diferenciação entre controle de natalidade e o planejamento familiar em si. Nós vamos ver também o que as Escrituras dizem sobre esta temática, criação de filhos, no Antigo e no Novo Testamento, e o que a ética cristã tem a ver com essa situação. É uma lição maravilhosíssima, você vai amar e com certeza aprender muito junto conosco sobre esta temática da palavra do Senhor nosso Deus. Essa lição que nós vamos estudar é a lição de número 9, e nós vamos estudar no dia 27 de maio de 2018. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança e que nos acompanha. O nosso muito obrigado. Você que tem deixado o seu joinha, o seu like, o seu gostei, e isso ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado, portanto. E você que não se inscreveu ainda, vá lá, inscreva-se, vai na barrinha inscrever-se e se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. A nossa lição de hoje, o nosso textuário encontra em Salmos, no número 127, o verso 3, que diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A verdade prática diz: gerar filhos ou não é uma questão de planejamento familiar, ou não é apenas uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Portanto, o nosso comentador ele já está sendo bem claro que a questão do planejamento familiar não é apenas uma opção para a família, mas uma questão de obediência ou desobediência ao mandato divino ou ao mandado do Criador. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 1, versículos do 24 ao 31. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, como sempre fazemos, mas você pode acompanhar toda essa leitura no nosso site www.mensagemdefeesperança.com.br. Tudo junto, sem cedilha e sem acento. Faça uma visita no nosso site e leia também o nosso texto. Você vai ser muito edificado para a glória e para a honra do nome do Senhor nosso Deus. O nosso primeiro ponto, ele vai falar sobre conceitos, ou conceito geral de planejamento familiar. E no primeiro item ele vai falar sobre o controle de natalidade. O controle de natalidade não é uma opção familiar. O controle de natalidade ocorre nos países totalitários, ou seja, países onde os seus governos exercem liderança de forma unilateral, sem consultar a população, aliás, sem a presença da opinião pública. Países onde não é exercido a democracia. Esses países, eles usam o controle de natalidade por vários motivos, segundo alegam. O primeiro grande motivo é a erradicação da pobreza extrema. Ao impedir que as famílias tenham filhos, automaticamente estão, segundo eles, impedindo
o aumento da pobreza extrema. Um outro motivo que alegam é a preservação, né, do meio ambiente, né, e também a questão de geração, né, de recursos financeiros. Uma vez que a população diminui, a qualidade de vida ela aumenta, né, de acordo com esse pensamento. Né, para exercer o controle de natalidade, alguns métodos, né, são implantados nesses países. O primeiro é a questão, né, do uso dos métodos contraceptivos, né, de forma normais, mas que as famílias são obrigadas, né, a fazer esse uso, né, os casais são obrigados a fazerem o uso de métodos contraceptivos. Né, uma outra maneira é a prática do aborto, né, que é recorrentemente utilizado nesses países. Inclusive há denúncias e mais denúncias, né, que são oferecidas, né, contra esses países exatamente, né, por causa, né, da violação da dignidade dos direitos humanos. Né, o direito de nascer é um direito, né, que está amplamente defendida na Constituição Federal do nosso país e está amplamente defendida também na Declaração dos Direitos, dos Direitos Humanos, né, que é apoiado pela ONU. Né? Portanto, esses países eles são constantemente denunciados, né, com base, né, nas declarações universais, né, dos direitos humanos. Né, o planejamento familiar, agora esse sim, é o segundo item, né, vai dizer o que na verdade não é uma imposição, né, de países totalitários. É o que a família pode fazer, né, de forma natural. Né? O planejamento familiar, né, ele consiste em meios, né, para o casal evitar filhos. Isso que é o planejamento familiar. O planejamento familiar, ele vai orientar essa família, né, esse casal, né, quantos filhos eles querem ter e em que situações eles querem ter esses filhos. Né, se um mais próximo do outro, ou se um mais longe do outro, enfim. Né? O planejamento familiar certamente vai levar em consideração também as questões, né, da renda da família, a questão da moradia, a questão de alimentação, enfim. Né, no contexto cristão, né, ao se referir o nosso contexto propriamente dito, né, quantos filhos, né, o casal deve ter ou querem ter, né, eles devem buscar a orientação do Senhor, né, para saber, né, se estão na direção do Senhor ou não. Ao evitar esse filho, né, se não vai perder uma bênção espiritual, né, se não vai perder uma bênção do Senhor. No entanto, evitar filhos, né, de maneiras legais, né, dentro, né, dos moldes aconselhados, né, pela medicina, né, sem ferir a questão ética, não fere também a palavra de Deus. Né? De maneira alguma, a pessoa irá ferir a palavra de Deus ao evitar um filho, se ele tiver buscado a orientação do Senhor, né, para tanto. Alguns métodos, né, são altamente, né, legais e normais e que podem ser utilizados. Um deles é o DIU, né, o dispositivo ultrainterino, que é utilizado, né, pelas mulheres. Existe também os preservativos masculinos, né, preservativos femininos. Existe um método que é conhecido como a tabelinha, né, que é muito útil para se evitar filho. Existem os anticoncepcionais, né, orais e também o anticoncepcional injetável, entre vários outros. Né? O casal que
está pretendendo, né, ter os filhos de maneira bem organizadas e controlada, né, você pode buscar orientação, né, do seu médico, né, o médico da família, né, o médico que você faz o seu acompanhamento. Ele vai te dar as orientações, né, de forma normais e legais, né, sem que fira a palavra do Senhor nosso Deus. O método que a ética cristã vai abominar totalmente é o método, né, do aborto. Abortar nunca é normal, nunca é legal e sempre vai ferir os princípios da palavra de Deus. Portanto, o uso da pílula do dia seguinte não é aconselhável e, pelo contrário, condenado pela palavra do Senhor nosso Deus. O governo, ele incentiva o uso, né, da pílula do dia seguinte, que é uma pílula abortiva, né, para adolescentes, para que não haja caso de gravidez indesejada, e qualquer mulher que queira usar, o governo ele vai até incentivar. É possível achar, encontrar nas farmácias, mas não é incentivado pela palavra de Deus. Ao utilizar pílula do dia seguinte, você está incorrendo na prática, né, de um pecado abortivo, né? Se já tiver acontecido a fecundação, você está incorrendo numa prática pecaminosa, portanto, reprovada pela palavra do Senhor nosso Deus. Agora nós vamos ver aqui no nosso segundo ponto o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Bom, é muito óbvio e claro que no mundo do Antigo Testamento, né, no contexto do Antigo Testamento, as famílias não tinham esta preocupação de fazer um controle, um planejamento familiar. Até porque dar muitos filhos ao marido, né, no contexto do Antigo Testamento, era considerado uma bênção divina. Era considerado uma grande bênção de Deus, dar muitos filhos ao marido. Portanto, ter uma casa cheia, né, como a casa de Jacó, né, que teve 12 filhos homens e uma mulher, isso era uma maravilha. Era comum no Antigo Testamento encontrar famílias grandes, né? No contexto do Antigo Testamento, né, famílias numerosas era muito comum. Também nós encontramos no Antigo Testamento que a reprodução familiar, a reprodução da espécie, já era uma proposta do Senhor nosso Deus. Ao criar o homem, né, o macho e fêmea o criou, né, diz Gênesis 1:27, e diz, né, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordenança divina ela vai aparecer, né, depois do dilúvio, né, quando a terra ela é destruída com água, né, pelo Criador, né, Deus dá essa ordenança novamente à família de Noé, né, dizendo, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. O planejamento familiar no Antigo Testamento, né, nós já falamos que no Antigo Testamento era uma bênção, né, ter muitos filhos e um sinal da benevolência do Senhor. Inclusive a mulher que fosse estéril era uma mulher que era considerada, né, estando debaixo da maldição do Senhor. As demais mulheres, até mesmo os homens do Antigo Testamento, as consideravam como pessoas que estavam debaixo da maldição divina. É interessante que as mulheres que fizeram o desenrolar da história, por assim dizer, foram mulheres estéreis, todas elas, né? Sara, a mulher de Abraão, era uma mulher estéril e que deu à luz aos seus 90 anos de idade. A Rebeca, né, também foi assim. Isaac orava insistentemente
para que o Senhor abrisse a madre da sua mulher para que ela a concebesse. Raquel, a mulher amada, né, de Jacó, né, também era estéril. Com esta situação, né, dramática da esterilidade, né, das mulheres que viriam ser, digamos, as mães, né, da nação, as mulheres ícones, né, do povo de Israel, com essa situação, Deus estava querendo dizer que o fio da promessa, a promessa divina, a promessa de Deus para a formação da nação de Israel, não passava pelo crivo da competência humana, mas sim pelo fio da providência divina. Não é por ser bons, né, não era por ser férteis, né, que eles seriam os pais da nação, que eles seriam os genitores da nação de Israel. Eles seriam os genitores da nação de Israel por causa da providência divina e não por causa da sua competência em si. Isso é muito importante quando nós falamos da procriação da espécie humana, né, no Antigo Testamento. Aqui no nosso segundo item nós vamos ver o planejamento familiar no Novo Testamento. E eu vou ler para você aqui o que o comentador ele coloca nesse tópico. Na Nova Aliança, a fertilidade também é exaltada. Ao visitar Maria e anunciar sua gravidez, o anjo lhe disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, o anjo enfatizou: Tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era estéril. Isabel gerou um único filho, João Batista. E Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas. Repare em ambos os casos a intervenção divina, bem como a diferença no fator de multiplicação, né, de uma casa para outra. É bem verdade que o nosso comentador ele não está querendo enfatizar a questão do planejamento familiar em si. E ele já aponta para o fato, né, de que Isabel, né, teve apenas um único filho, né, João Batista, porque ela concebeu na velhice. Né? Portanto, o fato de Isabel conceber, né, foi um milagre, uma intervenção divina para lhe dar um filho apenas. Né? Esse filho que seria o profeta, o precursor, aquele que anunciaria, né, a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Né? Já a Maria, a mãe de Jesus, ela dá luz a Jesus, né, ainda na sua virgindade, e depois, ao assumir o seu casamento com José, depois do nascimento de Jesus, ela dá luz a outros filhos, inclusive que a Bíblia Sagrada, né, dá o nome a esses filhos. Né, no livro de Mateus, no capítulo 13, os versículos 55 e 56, se você for ler lá, você vai encontrar, né, o nome desses filhos, né, de Maria, que eram irmãos, né, de Jesus, mostrando que a virgindade de Maria, ela só serviu para dar à luz a Jesus, né, como uma semente espiritual, né, uma semente em que não houvesse, né, o controle humano, onde não houvesse a interferência humana para o nascimento desse filho. Os demais filhos, eles foram planejados, foram frutos, né, do amor entre Maria e José, né, de uma maneira espontânea, né, portanto, né, planejada. No nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre a ética cristã e o limite, né, do número dos filhos. Primeiro aí a questão do fator da multiplicação. Quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número de filhos uma desobediência
ao mandamento de procriação. Né? Por isso ensinam que a mulher deve gerar filhos infinitamente ou indefinidamente. Né? Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. A primeira situação que contraria essa ideia, né, de que não gerar muitos filhos é uma desobediência ao Criador, é que a Bíblia diz: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Uma pequena reflexão, você vai entender que uma mulher não é ordenada a multiplicar e encher a terra sozinha. Né? Deus, ele não pede apenas uma mulher, apenas um casal, né, para encher a terra. E o outro fato que o comentador coloca aqui de uma maneira bem clara e lógica é que a mulher não é fértil, né, em todos os seus dias. Né? O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Né? Ela não tem esse dever de gerar filhos a vida toda. Né? Podendo, né, normalmente, né, controlar a gestação, né, para que tenha filhos um mais longe do outro, ou para controlar o número de filhos que o casal queira ter. Né, desde que não seja por práticas abortivas, né, volto a dizer, esse casal de forma alguma estará incorrendo em um pecado ou em uma condenação divina. Interessante que sempre que o casal, né, pensar em controlar o número de filhos que querem ter, né, consulte ao Senhor, busque a orientação do Senhor, o que é melhor, né, para a sua vida, o que é melhor para o seu casamento, o que é melhor para a sua família. Buscando a orientação de Deus, jamais você cairá em uma armadilha, né, de ter que se arrepender. Puxa, poderia ter mais um filho. Ou, puxa, agora estou passando essa situação porque não controlei, né, porque não tive um planejamento. O nosso segundo item aqui do terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre a questão ética no planejamento familiar. Né, planejar não é pecado. Né, quando o comentador ele coloca a situação aqui do planejamento e diz categoricamente que planejar não é pecado, ele fala sobre um construtor que começou uma casa e não tendo dinheiro para continuar, né, naquela obra, veio ter que parar a obra, veio ter que fazer a paralisação da obra. As pessoas que passavam pelaquela obra diziam: esse homem começou e não teve como terminar. Fala também sobre um rei que, não organizando o número, né, dos seus soldados, ele enfrenta um exército maior e o seu número de soldados vem a perecer na guerra. Né? É claro que esta é uma ilustração, né, uma parábola contada, né, por Jesus para falar sobre o planejamento. Planejamento este que vale para todas as coisas na vida. Né? Tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos planejar. Nossas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. Né? Porque muitas mulheres, né, não querem ter filhos. Não querem ter filhos para não acabar com o corpo esbelto, né, para acabar com a beleza física. Essa não é a motivação, né, do Criador quando fez a mulher. Né? Deus, quando fez a mulher, não pensou apenas na sua beleza física, na sua estética. Ele pensou na reprodução da raça humana. Portanto, essa vontade simplesmente de se proteger para continuar com o corpo belo, né, é uma questão de puro
egoísmo e de vaidade e que vai contra a vontade do Criador. Se esta for a sua única motivação, você está totalmente fora do plano do Senhor nosso Deus. O homem que não quer ter filhos para não gastar a sua fortuna, para não gastar o seu dinheiro, para ir ajuntando dinheiros à revelia, também, se essa for a sua única motivação, você está simplesmente fora dos desígnios do Senhor nosso Deus. Continuar lendo aqui, diz assim, no entanto, postergar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que possa criá-los com dignidade e esperar o tempo do nascimento entre um e outro filho para melhor acolher mais uma criança, não são pecados, pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem da sua casa. E o apóstolo Paulo vai mais longe ainda. O apóstolo Paulo diz que aquele que não cuida bem da sua casa é pior do que os infiéis e negou a sua fé. Aquele que não cuida bem. Portanto, colocar filhos no mundo também e não cuidar deles, e colocando filho no mundo sem condição de criá-los, você está incorrendo também em um grave erro, porque você está sendo pior do que os infiéis. Você não está cuidando da sua casa, uma vez que você não teve condições, para dar a esse filho a dignidade que ele precisa, a dignidade que ele merece. Que o Senhor nosso Deus nos ajude para que nós possamos entender esta questão do planejamento familiar. Nem egoísmo, para não incorrermos no risco da desobediência, e nem negligência, para não incorrermos no risco de sermos infiéis por colocarmos filhos no mundo e não conseguir cuidar deles, simplesmente porque não observamos que o multiplicar e frutificar não é para uma família sozinha encher a terra. Eu espero ter contribuído com você, espero você em um próximo vídeo, se Deus quiser. Se esse vídeo de alguma forma ajudou a sua vida, o seu ministério, também compartilhe com outras pessoas para que juntos possamos divulgar o reino do Senhor nosso Deus na terra. Até lá, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.